Manu e aquele é o Rodrigo. Bom, querido. E aí, cara? Como você tá? Eu tô. E você? Seja bem-vindo. Valeu. Bossa Nova, uma atriz intempestiva e um clube de mulheres. Para construir a diferença dos dois mundos, eu queria construir um mundo que fosse claustrofóbico, apertado, onde o menino fosse jogado de um espaço para o outro. E para construir isso, a gente foi atrás de muitas linhas retas, muitas linhas verticais para dar uma ação de prisão. Essa casa aqui representa a casa da Elise do Boscoli. É uma locação importante pra gente, a maior locação do filme. Então muita coisa aconteceu, aqueles casaram, tiveram filhos, se separaram e recebem os amigos. A nossa personagem, a Cíntia, ela vai encontrar pessoas reais, por isso muitos chamam o filme de documentário, porque ela tem conversas de fato francas com pessoas em trens, em hospedagens, em carros. O filme, ele tinha como proposta estar sempre no limite entre a realidade e a ficção, entre a intimidade e o público. E por isso que era tão interessante, porque era um casal encenando a própria vida. Eu gosto que as cores tenham significados, né? O herói da história. Eu queria que ele tivesse o tempo todo de azul para aquilo caracterizar bem ele, porque como é uma história, assim, com uma estética muito pop, eu imagino que os personagens sejam tipo uns cartoons mesmo. Elis Regina, assim como outros grandes nomes da música brasileira, teve a carreira interrompida de forma trágica. Uma cinebiografia conta a história da jovem de origem humilde, seu sucesso fulminante e sua morte inesperada. Muitas atrizes cobiçaram o papel principal, que acabou em boas mãos. Pra ser sincero, não gosto, não gosto. A gente tem um amigo no Rio de Janeiro, um produtor, chegou pro Hugo e falou: tem um projeto que só você pode fazer, um filme sobre Elis. O Hugo falou: você tem razão. Ele foi atrás dos direitos, conversou com os filhos e os filhos falaram para ele: para você faz todo sentido, sim, pela sua trajetória, pelo seu cuidado. E conseguimos a autorização para fazer um longa sobre Elis. Eu já era muito fã. E aí, quando eu soube que eles iam fazer o filme, né, a roteirista me conheceu e falou: poxa, vou apresentar pro diretor para começar a conversar e tal. No começo do processo, ela liga pro Hugo e fala: sou eu a atriz. E a gente achou incrível, a gente sempre gostou do trabalho dela. E ela é muito parecida também. Faço documentários musicais, videoclipes, shows, gosto desse assunto, música. Aí Elis Regina é um diamante, né, na nossa música. Personagem muito rica, uma pessoa com temperamentos muito fortes, para ambos os lados, apaixonada, pimentinha. A gente queria fazer um trabalho com a atriz de preparação, de canto, de voz, de corpo, de imersão no personagem, no laboratório. Foi muito estudo e é um lugar de pesquisa delicioso, sabe? Você poder chegar nessa personagem, fazer a aproximação da atriz com uma pessoa que já existiu. É trabalhar dentro do detalhe, da minúcia, de uma respiração, de uma fala, de um gestual, de uma intensidade de cena, de uma emoção que cada cena precisa. Já ouviu? Saque da Cava Brava. Minha primeira cena do dia é o momento em que eu digo pra Elis que eu não gostei do disco que ela acabou de lançar com o Boscoli, com o Miele. Tô fazendo o Nelson Motta. Ela pede a opinião do Nelson e o Nelson fala: olha, pra ser sincero, de fato, eu não gostei. Não gosto, acho careta, acho que a música é antiga. Pô, você tem 24 anos aqui, está parecendo uma cantora de 50, bicho. Eu faço o Ronaldo Boscoli, grande jornalista e compositor, uma espécie de mentor assim, do movimento da Bossa Nova, e que foi o primeiro marido de Elis Regina, pai do seu primeiro filho, do seu primogênito. E a gente vai fazer 2 cenas aqui na casa com os amigos, Nelson Motta e Luiz Carlos Miele, o Barba, grande parceiro do Ronaldo. Eu já acho maluco você fazer uma pessoa que existiu, né? Tem uma responsa, né? Por mais que a gente acabe criando um personagem, eu acho que a brincadeira é essa, né? Você tentar emular, você tentar se transformar na pessoa é coisa de maluco, né? Então, acho que a brincadeira tá em, aqui no caso, construir o meu Miele. Acho que o Miele fala: tá aí.
tá aí. André fez muita aula de canto e ela canta lindamente. E é impossível você cantar qualquer coisa que você vá fazer Elis Regina sem colocar alma, né? A gente alugou um estúdio aqui no Rio de Janeiro, onde ela teve uma imersão, tinha aula todo dia. E referências, materiais, livros, onde ela ficava estudando o personagem. E das músicas também, né? As músicas, ela trabalhar esse canto, essa intenção de voz. Na hora do valendo mesmo, eu tô cantando todas as músicas. Eles vão colocar a voz da Elis em cima. Porque, afinal de contas, ela era maior e a gente tá fazendo um filme porque ela cantava como ela cantava. Mas eu tô cantando em todas. Nossa, Amanda, você quer produzir uma próxima vez? Não quer. Pode. Isso é bom, hein? Ó, vai sair caldo disso aí, hein? Corta. Ótimo. Ele cursava administração de empresas quando foi convidado por uma amiga para assistir uma aula de teatro. Esse foi o início de uma paixão que levou ele a abandonar tudo para se dedicar inteiramente à carreira de ator, para a sorte de todos nós. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Revista, querido, talentoso Du Moscovitch. Obrigada por você ter vindo aqui. Que bom. Vem cá, esmiuça essa história aí pra gente. Como é que foi esse início, esse primeiro encontro com o teatro? O que te fez, assim, se apaixonar pela profissão? Cara, foi uma loucura, porque eu trabalhava com meu pai. Meu pai tinha um escritório de representação de material de construção. Eu tava naquela fase ali de não saber o que fazer, né? Pegava onda. E aí eu tava cursando a faculdade de administração para dar sequência na história do meu pai, né? Aí chegou uma hora que me deu uma pane, assim. Eu falei assim, não é isso que eu quero, não vou ser feliz assim, né? Vou tentar alguma outra coisa, mas não sabia o quê. E aí encontrei essa menina, Daniela Escobar. Olha. E aí e tal, não, tranquei a faculdade, não sei o que fazer, não sei o que... Você não quer ir? Eu tô indo pra uma aula de teatro, você não quer ir comigo? E era uma aula de improvisação na casa de ensaio, no Maitá, com o Damião, Carlos Wilson, que foi uma figura muito representativa nos anos 80, né, nos anos 90, de teatro. Eu que fui assistir a aula, na verdade, eu pirei com aquilo, eram jogos. E aí eu comecei a fazer aula lá, aí logo em seguida ele foi fazer uma remontagem de um espetáculo, que era Os 12 Trabalhos de Hércules, que era um infanto-juvenil. Isso foi em 89, minha primeira peça. Todo mundo pergunta, você prefere teatro, televisão, cinema? Sempre tem essa pergunta clássica, né? E é lógico que cada um tem o seu lugar, né? De investigação, de labuta, de sofrimento, aquela coisa toda. Mas o teatro, cara, assim, por ter um contato direto com o público, né? Ele é muito louco, né? Você não para um espetáculo por nada, né? Você vai levar aquele espetáculo até o final, seja do jeito que for. Tá vivo. Né? Tá vivo, tá bicho. Tá literalmente vivo, né, cara? Assim, então, às vezes, coisas acontecem na plateia, ou coisas acontecem diferentes, né? Alguns imprevistos, né, que acontecem. Ou você tá debilitado de alguma forma, que fazem com que o espetáculo seja uma outra coisa, a sua chegada no personagem seja de outra forma também. Você descobre coisas diferentes a partir de tropeços, de coisas que não estão exatamente como deveriam estar, né? Tem um ponto sedutor, assim, de risco, de perigo, que me envolve muito, assim, me deixa Você muito... tem uma trajetória muito bacana no teatro também, né? Você fez muita televisão, você fez, sei lá, mais de 17 filmes. É mesmo, cara? Tudo isso já? Meu filho, Que bom, muito cara. bem. É. E como foi a sua primeira aproximação do cinema, a sua primeira experiência, assim? Eu acho que foi um filme da Elisa Tolomelli, chamado Manobra Radical. Era uma história de uma galera de surf. E eu fazia um surfista lá. Sei. Tá bem no papel. Você teve uma experiência mais recente no Corações Sujos, que é do Vicente Amorim, que é um filme que é feito com um elenco predominantemente japonês. Como é que foi essa troca? Como é que foi entrar num tipo de Cara, foi muito trabalho? louco. Era eu e o Fratesca, nós éramos os dois únicos brasileiros da história. O Vicente tem essa onda, né, de ter viajado muito por conta da história familiar dele. E ele propôs um ponto de vista que é inverso, né? Ele traz para dentro do Brasil, né, para o interior de São Paulo, uma história que é contada por japoneses, né? E que nem quando ele levou o filme lá para o Japão para apresentar, a galera ficou de cara com o filme, né? Assim, porque eles não tinham ideia de que aquilo pudesse ter acontecido em algum lugar do mundo, né? E o clima de trabalho é totalmente diferente, né? Até nervoso, assim, eu fazia o subdelegado e eu torturava o protagonista,
né? Eu prendi o cara, que é um japonês maior que eu, o cara enorme, lindo. Eu falei, cara, e o cara... Como é que faz, né? Cara, o cara um olhão assim reto, sacou? O cara desse tamanho, todo seco. Aí me deu vontade de pegar ele uma hora. Aí a gente conversou com o cara, né, cara? E o cara amarrado lá no meio já, horas, né, no meio do ensaio, tudo pronto, arrumando o set. Aí ele falou, faz aí, tá tudo certo, eu vou devolver, né? Ai, que legal. Mas muito legal. E a disciplina dos caras, a forma como eles conduzem, como eles contracenam Fala mesmo. português. O olhar, o ouvido, né? Impressionante. Você me entende? Olha pra mim. Quem ganhou a guerra? Quem ganhou a guerra? Eu estava começando a fazer o livro, que foi meu primeiro solo de teatro, né? Que é um espetáculo de 40 minutos. Eu estava visitando o Corações Sujos, né? Eu tava indo lá filmar, voltava e tal. Aí depois a gente conversando, ela falou, Du, impressionante como eu olhando o seu aquecimento, né? Como você tá samurai, assim, né? Como você tá... Eu falei, cara, totalmente influência dos caras. Totalmente influência dos caras, assim, a respiração, sabe? Sabe, você tem um mergulho em você, né? E no universo, assim, que você tá querendo mexer, né? E uma outra experiência que eu imagino que deva ter sido muito profunda também foi a com o João Jardim do Amor. A história do João Jardim era falando direto para a câmera. O exercício do João era como se a gente estivesse dando um depoimento pro... Que é diferente do que a gente faz, outra mecânica, né? É outra né, onda. É outra mecânica. E era muito violento, né? A gente recebe o texto, a gente sabe que aquilo existiu, né? Que é um depoimento verídico, né? Mas era de uma construção dramatúrgica tão boa. Volta e meia eu perguntava pro João, ninguém mexeu nesse texto, cara? Senão ninguém mexeu o texto. São depoimentos mesmo. Depoimentos jogados, é. Quando era menina, eu via minha mãe ser agredida por algumas pessoas com quem ela se relacionou amorosamente. E uma determinada pessoa agrediu muito a minha mãe fisicamente. A ponto de eu pegar a minha mãe no meio da rua. Assim, caída, desmaiada. Em 2012, o presidente cubano Raul Castro revogou a lei da Carta Branca, que obriga os cubanos a pedirem autorização para viajar ao exterior. Esse período de reformas e incertezas na ilha inspirou um documentário sobre as mudanças na política no país. A personagem principal é Cíntia, uma mulher que deseja viajar em busca das suas origens. El cambio en la política migratoria del gobierno de Raúl Castro es para algunos cubanos como abrir una puerta en el océano, esta vez no para atravesarla en una balsa, sino para cruzarla en avión, legalmente y sin tanto miedo. O A Través é um filme que conta a história de uma cubana que está em dúvida se ela quer ou não sair do país para morar com um namorado nos Estados Unidos. E para ela decidir isso, ela resolve fazer uma viagem de autoconhecimento dela própria e do seu próprio país. É um movimento, é um filme em movimento, é um filme em deslocamento. A Cíntia, a nossa protagonista, ela começa essa viagem lá em Havana e percorre a ilha toda até a Serra Maestra. E por a gente pegar trem, por a gente pegar carro, por a gente pegar ônibus, barco, isso traz uma pluralidade muito grande nesses deslocamentos. Isso ajudou muito a gente, essa construção estética do filme. Ela vai encontrar milhares de pessoas reais, por isso muitos chamam o filme de documentário, porque ela tem conversas de fato francas com pessoas reais, em trens, em hospedagens, em carros. Mas ao mesmo tempo, o filme ele não é só um documentário, ele é uma ficção, porque o filme ele tem um fio condutor ficcional. Llegué ahora mismo. Óyeme, ¿qué pasó ahí atrás? Eso, hace unos meses que derrumbaron... ¿Tú no sabías nada? No. Derrumbaron la cuartería y la gente está por ahí en las casas. ¿Y mis abuelas dónde están? Eu acho que o projeto funciona bem em algumas medidas porque ele tem 3 olhares mesmo. É o primeiro longa de cada um. A gente, desde o princípio, veio amadurecendo essa ideia um pouco em conjunto. Então eu acho que isso favorece que a realização tenha acontecido com sucesso. Não são só 3 diretores. São 3 fotógrafos, são 3 montadores, são 3 roteiristas, ou seja, é uma equipe muito pequena. Na verdade, a equipe técnica do A Través, durante a sua produção e filmagem, não contando a pós, é feita por 3 pessoas. O sea, si yo quisiera mirar por un huequito.
poder tener la facilidad de mirar por un huequito, montarme en una máquina del tiempo y ver qué será de Cuba en 20 años. Algumas pessoas têm a sensação de não pertencer ao lugar onde vivem, mas algo não planejado pode mudar tudo. O curta Bá fala de um menino que vê o seu espaço doméstico reduzido quando a avó vem morar com a família. A obra cria contrastes entre o confinamento dos cômodos de uma casa e o espaço aberto do jardim. Bruno, seu pai chegou! Vem, cuidado. Essa é a sua nova casa. Essa história, minha relação com a minha avó, né, e a inspiração para o filme, já era uma coisa que eu acho que eu queria falar sobre há muito tempo. Um dos principais temas das coisas que eu escrevo, e acho que as coisas que eu gosto de assistir também, sempre tem esse personagem que não se adapta, que não se encaixa no mundo em que ele se encontra. O menino, quando o filme começa, a família meio que toma todas as decisões por ele não tem voz na casa. E a avó, quando chega, ela também não tem. E é meio esse encontro mesmo de duas pessoas que não se sentem em casa, de repente. Você não pode levar a Bá na clínica hoje, filha? Não, pai. Hoje eu vou ficar até tarde na escola fazendo trabalho. Ah, faz amanhã. Trabalho é pra amanhã. Alguém vai ter que levar. Ué, manda o Bruno. Desde a elaboração do roteiro, eu queria construir esse mundo que é meio hostil ao menino. Essa família que é barulhenta, que os pais ficam falando, faz isso, faz aquilo. E mostrar justamente nessa situação em que a avó é trazida para morar na casa do menino, ninguém conversou com ele, ninguém perguntou a opinião dele, e de repente trouxeram essa estranha, essa invasora, né? Eu queria criar essa sensação de invasão mesmo e do menino ir perdendo os espaços, né, na casa e se ressentindo. Acho que na primeira metade do filme, o menino não vê com bons olhos a chegada da avó, né? Eu já entendi tudo. Você não quer ela aqui, nossos filhos não querem ela aqui, está sendo estúpido. Eu não falei nada disso! Mas está agindo como se fosse. Aos poucos, quando o menino vê na avó que ela também não tem voz dentro daquela casa, acho que ele acaba vendo uma similaridade quando ela convida ele para entrar no mundo dela, né? Tipo, isso aqui é um pé de morango, é assim que se planta. Acho que esse convite ao mundo da avó que acaba criando essa relação. Quer um pra você comer? Tá gostoso? Sim. Uma equipe que convive junta durante semanas na realização de um filme tem sempre muitas memórias para compartilhar. O ator Dudu Azevedo lembra agora de uma cena do seu personagem no longa de estreia de Felipe Joffre. A sequência mostra a confusão armada na oficina de pranchas. No meio da baderna organizada, o elenco se sentiu à vontade para improvisar. Isso eu conheço. Você é filhinho de deputado, filho da puta! Eu vou lhe apanhar, vagabundo! Cala a boca, rapaz! Cala a boca! O Odd Key tem grandes cenas, assim. O Odd Key tem a cena da oficina de pranchas, que é uma cena quase no desfecho do filme, onde o caos já está completamente instaurado e as pessoas estão em descontrole. Todos os personagens, o espectador já está em descontrole também, porque já não sabe onde vai parar aquela história. Me larga! Me larga, porra! Essa é uma cena muito importante, que todos estão super bem em cena, a atmosfera de cena é muito tensa e todo mundo embarca naquilo. O que você fez? Chega pra ideia, Dudinha. A gente tem que resolver logo essa parada, meu irmão. Pega o telefone, liga pro Bernardo e fala que a gente vai dar fim em geral. Em corpo, em carro, em geral. Como assim, moleque? Como assim? Faz o que eu tô te falando, cara! Faz o que eu tô te falando, Dudinha. E tem detalhes muito interessantes, assim, de que a gente conseguiu transformar erros em acertos naquela cena. Erros de texto, um ator que esqueceu o texto e a cena acabou sendo consertada de uma maneira maravilhosa e foi pra tela. Eu digo isso de novo mesmo, pai. Vai ter que desovar o corpo e vai ter que desovar o carro, se quiser, meu irmão. Por quê? Pra quê, Dudu? Porque sim. Porque é o problema, meu irmão. Tu não pode sair fora agora, rapaz. Tu não pode vazar agora. A travessia pela psique e o processo criativo da atriz Olivia dá um tom do longa Olmo e a Gaivota. O filme mistura documentário e ficção e convida o público a se questionar o que é real e o que é imaginário. J'ai cru pendant très longtemps d'être tellement dépendante de l'amour des autres, de ne jamais pouvoir tomber amoureuse. O filme, ele tinha como proposta estar sempre no limite mesmo entre a ficção e o documentário. Um limite tênue e tenso entre a realidade e a ficção, entre a intimidade e o público, porque eles realmente
revelam as coisas mais íntimas da vida deles enquanto casal. Além dela, o outro protagonista é o marido dela, Serge Nicolai, que também é ator. E por isso que era tão interessante, porque era um casal encenando a própria vida. E o ponto de partida era que a gente queria investigar a vida de uma mulher real, mas colocar certas estruturas ficcionais no qual a gente ia olhar para a vida dela, como uma moldura para olhar para a vida dela. A princípio, era para ser um dia na vida de uma mulher. E aí a gente convidou a Olivia e ela falou assim, mas eu tô grávida, então o que era um dia viraram 9 meses. L'idée de bâtir une vie sur une erreur. Esse filme, eu acho que toda vez que se rotula ele é uma pena, porque acaba que não abarca a complexidade dele. Ele não é uma ficção, ele não é um documentário, ele é justamente uma mistura. I just wanted to see if there's a way that we can get a bit more into what's happening in your mind and in your body. O retrato do homem contemporâneo dividido entre os vícios do mundo boêmio e uma vida amorosa convencional. Go-Go Boy explora técnicas diferentes de montagem cinematográfica e traz referências que vão do cinema clássico aos videoclipes contemporâneos. O Go-Go Boy, ele é um cara que ele tem uma vida dupla, ele é um executivo, tem o trabalho dele, a esposa, e tem uma vida boêmia que é escondida. Ele tem um vício, né, que é a coisa do sexo. E para ele o sexo, ele topa qualquer negócio. Então assim, o filme ele brinca um pouco como ele dribla, né, essa dualidade que é uma coisa dele. Quando eu comecei a desenvolver a ideia, na verdade, era uma outra história, não tinha nada a ver com a do Go-Go Boy. Era uma ideia sobre um pescador. E aí eu falei assim, eu queria fazer a atuação dessa vez. Um mês antes, assim, da gente ter que começar a produzir, a gente teve um impasse e a produção teve que ser impedida. E o Go-Go Boy surgiu nesse momento. Eu tinha o conto, né, do Dan e estava desenvolvendo outras ideias, assim, que eu tinha de contos que eu lia, coisas sobre os garotos da Cinelândia. Então eu comecei a misturar as duas histórias e virou a história do cara que é o viciado no cigarro e no sexo. É uma história com uma estética muito pop. Eu imagino que os personagens sejam tipo uns cartoons mesmo. Meus personagens sempre tive esse cuidado, assim, de transformar ele num personagem completo, assim. Que a pessoa possa reproduzir, desenhar, ele sai do cartoon e vira o que está ali na tela. O Richelli e a Bruna já tinham me convidado para trabalhar com eles em outros momentos. E nunca tinha rolado. Dessa vez o Richelli me convidou. São poucos personagens, todos eles têm a mesma importância, são histórias que se interligam. Eu falei, Richelli, fechei. Aí depois apareceu o Outro Lado do Paraíso, que era um roteirão mesmo, que eu participava direto e tal. Em Brasília e arredores de Brasília, né? Aí a gente conseguiu conjugar isso ainda. Então, nas minhas folgas do filme de Brasília, eu ia filmar em São Paulo. E era uma loucura, porque eu fazia o Outro Lado do Paraíso, a história de um cara que sai do interior de Minas. Ele está em busca do paraíso, também baseado numa história verídica, né? Ele tem 3 filhos e ele entende que o nascimento de Brasília e a oferta de trabalho que vinha de lá era o paraíso. Tem um pano de fundo também ali do que se passou, né, na construção de Brasília e as perseguições. Mas tem uma onda mais de drama, assim, né? O filme é lindo demais, ele é contado do ponto de vista do garoto, né, de um dos filhos. Mas enfim, era uma história rural dos anos 50, né, de um cara que não tinha grana. Você vai ter que me respeitar também. Eu tenho todo o direito de tentar um futuro melhor para minha família. E o senhor pode ficar sossegado que eu volto para lhe pagar essa casa. Em dobro. Aí eu saía de lá e ia pra São Paulo, onde meu personagem era terno e gravata e tipo Mad Men, assim, sabe? O cara todo clean, todo polindo, né? Andando naquilo tudo, aquelas coberturas, né? E tinha que cantar. Conta a história do cantar. A história do cantar é maravilhosa. Eu fechei com o Richelli. Falei, Richelli, pronto, vou fazer, pronto. Sem ler roteiro, sem nada, né? Só naquele papinho do Richelli. 2 semanas depois, eu fui saber que o filme era musical. Né, cara? Eu não canto.
Eu tenho problemas com cantar, eu adoro cantar. Mas, assim, para cantar em público, eu tenho problema mesmo, suo, eu fico tenso. E aí eu liguei pro Richelli e falei, cara, pô, desculpa, você não falou que era, né? Que era assim, não tem nada de musical. É assim, sabe a hora que você... Tem umas músicas. Você canta, tem uma hora que você canta, todo mundo canta, cara. Você não canta, você não tá dirigindo. Eu falei, Richelli, não vai rolar, cara. E eu fui embora. Cantou? Cantei, né? Cantei na marra, envelheci 55 anos. Maravilhoso. Foi maravilhoso, foi ótimo. É boa de cama, não posso negar. Administração eu vou ter que ensinar. Tá bom, querido, muito obrigada. Adorei você aqui, uma honra. Adorei, que bom. Honra minha. Bom, se vocês quiserem assistir a entrevista na íntegra, vocês entrem no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais! Yum, yum.